Pronto, lembrei de colocar para gravar hoje. Então, vou começar aqui para gravar. Como eu disse, quem está online, se quiser abrir a câmera para o pessoal conseguir ver vocês, inclusive as reações, é interessante porque quando a gente, pelo menos tem pessoal presencial, eu fico vendo as reações de quem está presencial, porque esse negócio de ficar vendo quadradinho é meio enlouquecedor, tá? Honestamente, a gente não tem a menor ideia se o que a gente está falando faz sentido ou não. Bom, no nosso encontro passado, a gente ficou de fechar um finalzinho do texto anterior, sobre a questão da desmedicalização. Ficou faltando só realmente o finalzinho, que foi sobre essa questão da medicalização que chega aos bebês, e um pouquinho antes, aquela parte da desmedicalização. Então, a gente parou aí na página 122, correto? É isso mesmo? Isso mesmo, né? A gente parou ali na página 122, em que Bom, antes disso, um pouco só retomando, a gente estava falando sobre uma batalha importante contra o simplismo ou o reducionismo. Para isso, inclusive, a gente falou sobre a ciência moderna e a ciência pós-moderna e as diferentes abordagens, inclusive no campo psi, em relação ao tratamento das crianças e adolescentes e essa questão da medicalização. Esse enganche aí com a contemporaneidade, mas a parte que ficou faltando, eu queria que todos abrissem na página 122, na parte que está falando sobre a desmedicalização. Diz assim: estamos hoje em um ponto além da crítica a essa absurda forma de medicalização da vida, pois já é tempo de pensarmos em estratégias de desmedicalização. Até de preocupação aí, a gente vem 30% medicalização, isso significa que a cada mais ou menos 4 anos é o dobro, mais 4 anos o dobro, então essa crescente nos assusta. Cerca de 30% ao ano de aumento de medicalização na infância e na adolescência nos assusta pelos dados que a gente tem coletado. Então, continuando aí, diante da mídia, das redes sociais, dos pais, dos profissionais e do processo de produção dos diagnósticos, temos de marcar um lugar no discurso da psicanálise e sua defesa na subjetividade, e afirmar que os bebês e crianças atípicas, hiperativas e impulsivas, para além de um problema na sua fisiologia cerebral, sofrem de uma falha nos processos de simbolização que pode determinar uma forma de defesa ante as excitações pelas vias da somatização, do acting out, da passagem ao ato. Então, é interessante a gente observar essa ideia de que tá bom, nós temos crianças hiperativas, nós temos crianças atípicas, nós temos crianças impulsivas. Ok, isso é uma característica. Mas é necessário entender por que elas se tornaram hiperativas, desatentas, atípicas, de que modo o meio social, as simbolizações provocaram isso e de que modo a intervenção nesse meio pode melhorar o quadro. Tentar tratar especificamente o corpo da criança, medicar aquele corpo, não pode ser a única via, a única possibilidade, mesmo porque é como se a gente estivesse dizendo que todos os processos de socialização, processos de culturação, os processos de socialização fossem completamente irrelevantes. É como se a questão neurológica fosse absoluta. Essa ingenuidade, esse simplismo é que é problemático. E aí a gente continua aí, veja. Não podemos deixar, na 123, não podemos deixar de considerar aqui a problemática da virtualização da vida e da excessiva presença das máquinas geradoras de excitação através da imagem, a que crianças são expostas no uso generalizado dos gadgets. Até sobre essa questão da hiperestimulação, até achei interessante, uma enfermeira fez um experimento, até compartilhei no Instagram o experimento, a própria filha. Ela colocou a filha num tapetinho da sala, cheio de brinquedo em volta, e aí ela chamava, a criança olhava, ela dava tchauzinho, a criança sorria, o cachorro passava, a criança olhava, os objetos estavam ao redor, ela se arrastava até os objetos, ou seja, você via claramente que a criança estava existindo no mundo e interagindo. Aí ela ligou a televisão. No que ela ligou a televisão, a criança ficou parecendo um zumbi, e era um bebê de 6 meses. Ela chamava, o bebê não olhava, o cachorro passava, é como se não tivesse passado, os objetos ao redor ficaram invisíveis, é como se a TV produzisse um som, uma imagem, uma luz, capaz de capturar toda a atenção dela, de tal modo que todas as outras coisas
todos os outros estímulos se tornavam irrelevantes. Entende? Esse experimento tão simples, uma criança de 6 meses, que ainda nem necessariamente acompanha a narrativa de um desenho ou consegue fazer uma interatividade maior. Agora, pensem no impacto disso para crianças um pouco maiores. Pensem no impacto disso para além dos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Qual que é o impacto dessas crianças que já foram hiperestimuladas pela tela desde o nascimento? É interessante a gente pensar nessa lógica. Então, veja, a gente não pode deixar de considerar que tem uma problemática na virtualização da vida. O que a gente está chamando de virtualização da vida? Crianças que, desde bebês, se interessam mais pelas luz e sons produzidos pelas telas do que por todas as coisas que passam ao redor, inclusive de carne e osso, pelos pais, pelo cachorro, pelos brinquedos, como se a tela conseguisse cooptar e todas as possibilidades de encontro com o mundo. Então, o que significa isso exatamente, a gente não sabe, mas é interessante a gente pensar que existe uma problemática. Eu gostei disso, dessa virtualização da vida, inclusive virtualização da vida no sentido mesmo nós, adultos, das relações mesmo. Pense a virtualização da vida na questão das relações mesmo humanas. Qual a consequência dessa virtualização para o corpo? Por exemplo, a gente já falou em outras vezes sobre o aumento de harmonização facial com a pandemia, ou seja, como hoje a gente tem que tirar selfie o tempo todo, fazer videoconferência, rosto, 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 as pessoas começaram a operar rosto, 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 rosto. Então, é cílio postiço, é bocão, é bochecha, ou seja, é um rosto que precisa ser fotografável o tempo todo, né? Precisa ser... então, qual que é a consequência dessa virtualização da vida, virtualização da imagem, virtualização do corpo? Tanto que tem pessoas, eu acho até engraçado, às vezes, quando alguém fala assim, mas você... Até meu filho um dia falou assim, mas você posta fotos sem filtro. Eu falei assim, onde ficam os filtros? Então, assim, mas como que alguém posta um vídeo sem filtro? Eu falei assim, porque dá muita preguiça de descobrir como usar esses filtros. Então, vai sem filtro mesmo. Vai sem base, vai sem maquiagem, vai sem filtro, porque é isso. No final das contas, é necessário, talvez, conseguir, vez por outra, prescindir um pouco disso, não? Sei. Então, tem alguma coisa aí dessa virtualização da vida, dos corpos, da imagem, dessa presença excessiva, dessa exposição excessiva às telas. Então, continuando aí, os novos objetos transicionais, ou chupetas eletrônicas, eu adorei essa citação, ou chupetas eletrônicas, são produtoras de economias psicossomáticas da percepção, pelo excesso de impregnação do psiquismo por imagens que obstruem os processos de simbolização. Só colocar aqui. O que é essa economia psicossomática da percepção? Psicossomática é de que modo... Então, a pergunta dela é sobre o que é a economia psicossomática da percepção. Psicossomática é essa invenção da psicanálise que diz de que modo a questão da subjetividade, o inconsciente, afeta teu corpo. Isso significa que o corpo, no campo do ser humano, ele não é corpo-carne, ele é corpo-linguagem. Até porque o corpo-carne, ele não tem metáfora, ele não tem, então, sofrimento, ele não é nem feio, nem bonito, não é gordo, nem magro, nem velho, nem novo. O corpo-metáfora, o corpo-linguagem, esse corpo é do que a gente sofre. Então, veja, quando ele fala que são produtoras de uma economia psicossomática da percepção, significa que a percepção aí, o teu olhar sobre o corpo, o modo que você interpreta e sente o seu corpo, não é mais só um corpo no qual você foi à rua e encontrou com outros corpos. É mais que isso. Produtoras de economias psicossomáticas da percepção. As imagens, os sons, o que você encontra nas telas, atravessa a percepção do seu corpo, atravessa a economia. O que significa essa economia? O investimento que você faz no seu corpo, atravessa completamente o modo que você lê seu corpo.
Então, em resumo, são produtoras da economia psicossomática da percepção, essas chupetas eletrônicas, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do neném, eu gostei muito desse termo, essas chupetas eletrônicas, eu realmente achei legal. Esse neném que a gente estava dando o exemplo de que, antes de ligar a televisão, esse neném, ele se arrastava no chão, olhava para a mãe, sorria, via o cachorro. Eu posso dizer que ali ele tinha várias oportunidades de escolher um objeto transicional. Isso significa que cada bebê vai singularmente escolher um objeto transicional diferente. O que é um objeto transicional? É um certo objeto que a criança elege, um objeto especial que a criança elege para suportar a falta. Então, como a mãe não tem como estar totalmente presente, como a criança não tem como ter o tempo todo satisfação, para suportar os momentos de falta, ou seja, os momentos de sofrimento, de alguma perda de satisfação, a criança elege um objeto transicional, pode ser uma mantinha, pode ser até a chupeta, e aí, de algum modo, as telas se tornaram, e eu realmente gostei dessa metáfora mesmo, as chupetas eletrônicas, ou seja, a criança chora, os pais entregam a tela. A criança está com fome, mas não quer comer, porque ela não quer comer aquilo, eles enganam ela com a tela para fazer ela comer aquilo, já viram? Então, é uma espécie de chupeta eletrônica de fato. Ou seja, ao invés de cada criança eleger uma infinidade de possibilidades de objetos transicionais, de repente, a gente tem todas as crianças elegendo o mesmo objeto transicional. Que loucura, a gente tinha vários. Um tinha naninha, outro tinha chupeta, o outro tinha a camiseta do pai, entende? Cada criança tinha e elegia singularmente. De repente, a gente tem... A sensação que eu tenho, sabe, tipo Walking Dead, Apocalipse Zumbi, assim, um monte de criancinha com a tela na frente. Inclusive, eu já vi, não sei se vocês já viram, criança que tem um suporte de tela para o celular não cair, que eles colocam aqui no pescoço da criança, e então, quando a criança solta, o celular fica pendurado aqui, sabe, tipo uma coleira? Vocês nunca viram, não? Aí a criança pega, ela solta, ele fica pendurado aqui igual uma coleira. Eu já tinha visto isso há muito tempo atrás, eu tenho um primo, que ele tinha só que era um eletrônico, antes do celular, muito antes de existir o celular, era um eletrônicozinho que ficava pendurado aqui, né, e ele sacava esse eletrônico aqui. Agora, de repente, eu vi isso com celulares, eu achei muito doido. Quem que comentou aqui? Pode falar. Eduarda. Restaurante é ótimo para observar isso. Sim, em restaurante, mas e é curioso porque são em todos os lugares. Essa chupeta eletrônica nos chama a atenção porque as crianças não estão tendo muito a chance de eleger os seus objetos transicionais. E tem uma coisa interessante sobre objetos transicionais, que é um conceito do Winnicott. O objeto transicional, como o próprio nome diz, de transição, ele era de 0 a 6 meses, aí ele se tornava mais complexo dos 6 meses a 1 ano, aí ele se tornava mais complexo, entende? Esse objeto, ele também migrava em complexidade. E agora a gente tem um objeto transicional que é o mesmo, ao 0, ao 6, ao 1, ao 5, aos 40. Né? Então, ele nem migra de complexidade. Vocês entendem o impacto disso? Ele não está migrando. Então, isso é muito interessante. Veja, então, os novos objetos transicionais, ou chupetas eletrônicas, são produtoras dessa economia psicossomática da percepção, ou seja, produzem o investimento que a gente vai fazer sobre o nosso corpo, decidem o investimento que a gente vai fazer sobre o nosso corpo, pelo excesso de impregnação do psiquismo por imagens, que obstrui os processos de simbolização. Não à toa as crianças estão com atraso de fala. Uma das principais características da entrega precoce de telas para a criança é que ela fica impregnada por imagens e não significantes, entende? Porque o que a gente oferece para a criança se não telas? Quando a gente não oferece telas, a gente oferece um banho simbólico. O que é esse banho simbólico? Eu ofereço olhar, voz, palavras. De repente, eu substituo todo esse banho, e esse banho, inclusive, de objetos pulsionais. O que são os objetos pulsionais? A voz é um objeto pulsional, o olhar, o toque, são objetos pulsionais. Eu substituo todos os objetos pulsionais por uma tela. Estéreo. Eu vi semana passada, uma mãe gravou essa situação, que ela chamou a filha, tudo desligado, ela brincando, porque tanto brinquedo, a tela desligada. Ela chamou, a menina olhou na hora o nome dela, o bebezinho. Sim. Aí ela, daqui passou um tempo, ela foi e ligou o desenho animado. Acabou muito. Ficou vibrada, assim.
Acabou o mundo, é como se não existisse mais nada. Ela chamou várias vezes. Isso. Então, veja, enquanto ela está ali, com a tela desligada, ela pode eleger vários objetos. O cachorro, a mãe, o brinquedo. Quando a TV liga, nenhum objeto, nenhuma pessoa, nem o cachorro tem chance. É nesse sentido, tem captura de tal modo que o mundo não tem chance. Qual que é a consequência disso? Veja, o psiquismo fica impregnado de imagens. Essas citações são muito boas, guardem, que é muito bom isso. O psiquismo fica, inclusive, isso é bom de argumento para quando vocês forem entender os pais. Tipo assim, deixa eu te explicar por que você tem que tirar a tela dessa criança. O psiquismo fica impregnado por imagens, né? Obstruindo o processo de simbolização, levando a um atraso da psicomotricidade, um atraso da linguagem, né? Pois estes precisam de uma alternância entre presença e ausência para se estabelecer, e a tela não tem alternância, vocês entendem? A tela só liga. Diga. Esse vídeo que você trouxe para cá. Deixa eu virar para você. E aí, a gente desenvolve uma palavra, eu sempre defendi o uso de eletrônicos. Minha filha está via televisão, celular, desde os 2 meses. Aí, meu segundo filho nasceu, e ele sempre recusou, nunca quis, tipo, e eu tive que tinha muita dificuldade, porque tinha que um modo de tentar segurar a atenção dele. E ela fala, agora que ele tem 4 anos, e a minha filha, não sei se é 6 ou 7, eu percebo que a minha filha é um robô, porque ela imita, ela não tem personalidade, enquanto meu filho tem. E ela não tem. E ela tipo, fazendo um apelo aos pais dos comentários. Tipo, não deixem, porque minha filha hoje ela é um robô, ela só imita. Eu achei muito interessante ela usa a palavra, tipo, agora eu tô fazendo um desmame da minha filha. Sim. Eu achei muito E olha que não é mais o desmame do corpo da mãe. Sim, eu achei muito É o desmame da tela. A tela é o peito. Ela usou, tipo, a palavra desmame, que você fala, tipo, desmame de remédio, desmame do peito. Tipo, eu achei muito simbólico, assim, Sim, sim. Vou voltando, vou virando. Tem esse problema. O problema de virar é o cabo, né? Então, vamos lá. Viu? Então, veja, a ideia que você apontou do desmame da tela é bem interessante. E vocês entendem por que um robô? Veja, é bem simples de entender. Se a criança vai ao mundo, ela pode eleger diferentes objetos em diferentes usos, singularmente para cada corpo. A tela não oferece essa variedade. A tela funila em um só, entende? Porque o desenho que está passando lá, a imagem que está passando lá, ela meio que funila e determina os limites dessa interação. Diga, Bruna. Renata, eu gostaria de saber se tem alguma diferença no efeito das telas sobre as crianças não verbais. Porque, assim, se sobre as neurotípicas já é muito problemático, imagina só sobre as neuroatípicas. Aí eu gostaria de saber sobre isso. Bruna, é uma pergunta interessante, e veja, não que a gente condene a tela no sentido que eu estou dizendo isso porque a gente estava numa outra reunião, eu estava falando sobre a questão da tela, e aí uma fono que estava na reunião falou assim, mas eu uso a tela para o tratamento fonoaudiológico. Eu falei, não, mas é diferente. Peraí, eu não estou dizendo com isso que eu não posso usar a tela na sala de aula. A gente está usando a tela agora para dar aula, que eu não posso usar a tela no tratamento fonoaudiológico. Inclusive, no tratamento fonoaudiológico, hoje, tem aplicativos no tablet que a criança, ela clica na vaca e a vaca faz mu, né? Então, isso é importante para poder fazer essa estimulação do som. Então, e no caso, por exemplo, desses sons são muito utilizados nas crianças autistas. Por exemplo, nas crianças autistas, a tela pode ser usada como um duplo. Vocês lembram que a gente falou isso? Depois que a gente terminar esse livro, a gente vai voltar naquele capítulo de época em época, acho importante a gente voltar naquele capítulo do Maleval, do Autista e Sua Voz, para a gente voltar na estrutura do autismo, que eu acho que é sempre importante a gente voltar, porque ele fica distante, a gente tem que voltar de novo, né? Mas vocês vão se lembrar que quando a gente fala da borda autística, que é composta de objetos autísticos, ilhas de interesse e o duplo, a tela pode ser um duplo. E a tela é um duplo porque não ameaça o sujeito autista. Então, nesse sentido, Bruna, a tela pode servir, e muito bem, para o acesso desse sujeito à linguagem. A questão é de que modo ela é utilizada, entende? Se essa tela ela não é só um duplo, ou seja, ela não faz ali um certo lugar entre o autista e o mundo, ela só coopta o autista e fica só ele a tela, aí ela não serve.
Agora, quando a fono utiliza para uma finalidade, quando a gente utiliza para outra finalidade, entende? Quando a tela, ela serve ali de um duplo, mas tem alguma coisa para além dela, por exemplo, agora eu não lembro qual era a estagiária, uma estagiária que estava atendendo uma criança no IEL, estava acompanhando uma criança na escola pelo IEL, e a criança estava na ficha que a criança era não verbal. Quando ela foi conversar com os pais falaram, não, ela é verbal. Ah, mas aqui na ficha está escrito não verbal. Por que ela é não verbal? Foi do ano passado essa, agora eu não lembro qual é a estagiária. A mãe falou, não, ela não fala com a gente, mas ela fala pelo celular. E aí a criança mandou para ela, titia, eu vou falar por você pelo WhatsApp? Então, pelo WhatsApp, ela gravava a mensagem no WhatsApp, a criança respondia no WhatsApp, gravava no WhatsApp, respondia no WhatsApp, ela era verbal. Falando diretamente, ela não falava. Então, esse caso, o celular como duplo, é perfeito. Possibilitou a fala, porque não coloca a criança em ameaça direta, porque a criança, ela utiliza da borda para não entrar nessa relação direta com o outro. Então, o outro, ela se esquiva, e o modo de esquivar é pelo uso, por exemplo, do duplo. Desde que tenha esse outro do lado de lá do duplo, entende? O que eu estou apontando é quando não tem nada do lado de lá da tela. Entende? Então, também é a mediação que é construída. A tecnologia por si só não faz nada. Não. Televisão ligada lá para a criança não quer dizer nada. O que quer dizer? Quer dizer a mediação que vai ser construída com aquela técnica. Se você põe e deixa a criança lá dentro sozinha, é claro que ela vai se encantar, porque aquele mundo lindo, maravilhoso, imagem, som, movimento, ela se encanta e fixa, porque tem uma capacidade. Agora, se você usa isso de uma forma, por exemplo, no processo educacional, dá para você fazer muitas coisas legais. E, infelizmente, a gente tem uma resistência muito grande. Há um discurso de que não, as telas são ruins, então vamos abolir. Não podemos usar de maneira nenhuma. Só que não é isso. Dependendo da forma como você usa, ela pode ser, sim, um excelente instrumento, um recurso didático. E como pode ser uma porcaria também, né? Depende do jeito que você põe. Então, eu acho que esse é o ponto. O que tem do lado de lá da tela? Por exemplo, se no lugar de eu dar o colo, eu dou a tela. Se no lugar de eu dar o olhar, eu dou a tela. Se no lugar de eu dar a voz, eu dou a tela, aí temos um problema, porque eu estou substituindo os objetos pulsionais por essa chupeta eletrônica. Se a chupeta eletrônica, ela não substitui os objetos pulsionais, ou seja, se a tela ela é apresentada com uma certa parcimônia e limite, ok. E, na verdade, a gente está falando basicamente, por exemplo, hoje a gente tem, de modo geral, inclusive adolescentes, que a gente pergunta, os pais falam, ele me parece estar deprimido, aí a gente vai conversar, o que ele está deprimido? Ele fica no jogo o dia inteiro. No jogo o dia inteiro ele fica esvaziado. De fato, do ponto de vista da psicanálise, esvaziamento do eu é melancolia. Melancolia, do ponto de vista da psiquiatria, sujeito esvaziado, sujeito melancólico, sujeito deprimido. Deu match. É isso mesmo. Vai olhar e falar assim, realmente seu filho está deprimido. Aí, quando você pergunta, mas o que ele faz além da tela? Não, ele fica jogando videogame todo o tempo todo. Ele sai do videogame para dormir, e olhe lá, para ir na aula porque é obrigado. E às vezes fica tão tarde no videogame que, na verdade, dorme na aula. Ou seja, ele basicamente está no videogame e dormindo, porque nem na aula, nem em outro lugar está indo. Mas hoje é diferente, as pessoas se encontram online. Tá, mas só se encontrar online e o online substituir todas as outras formas de encontro, temos um problema. Porque até onde eu saiba, o corpo... Se o corpo ainda existe, ele precisa, de algum modo, participar desse funcionamento, entende? Então, custa, por exemplo, uma orientação do tipo, então tá bom, o jogo é importante, se encontra na tela, mas vamos estabelecer um limite? 2 horas por dia durante a semana? É um limite razoável? Mas só 2 horas? 2 horas não dá nem para o jogo. Eu sei que não dá, porque esses jogos são longuíssimos. Mas o fato é, praticamente nenhuma outra atividade o sujeito faz tanto tempo. E a maior parte dos adolescentes hoje, por exemplo, ficam mais tempo na tela do que na escola. A escola dura 4 horas e meia de aula por dia, e ele fica 5 a 6 horas no videogame. Então, é como se você estivesse dizendo que o jogo é mais importante que a escola, que o jogo é mais importante que a atividade física, e que o jogo é mais importante que todas as outras coisas. É nesse sentido. Então, a questão não é uma luta contra a tecnologia, inclusive nós estamos aqui utilizando de novo. Não é isso. A questão é se a tecnologia vai capturar todas as outras possibilidades desse sujeito, inclusive a linguagem.
Então, é muito interessante isso, essa impregnação por imagens do psiquismo que obstrui os processos de simbolização. Eu acho que não tem como explicar de um modo mais claro na orientação aos pais sobre a importância de diminuir as telas. Essa frase. Continuando aí, veja, o uso excessivo desses aparelhos, geradores de estímulos e imagens, levam a achatamento psíquico. Adorei essa metáfora também. Um achatamento psíquico. Pensa, a pessoa fica burra. Mas ao invés de você falar que a pessoa fica burra, você fala, leva ao achatamento psíquico. Então, assim, é um modo elegante. É um modo muito elegante. Parece pessoa da STF falando, né? Olha, seu filho não pode ficar utilizando muitas telas, porque isso vai levar a um achatamento psíquico, comprometendo os processos de simbolização, empobrecendo a repertorização das cadeias de representação. Olha que jeito bonito de falar que a pessoa fica burra, né? Além disso, as estimulações ocorrem num contexto de isolamento, comprometendo as possibilidades de trocas intersubjetivas e o confronto com as frustrações. Imperam, então, nesse dinamismo psíquico, diante das frustrações, as reações violentas. E é esse violentas que eu queria guardar. Veja, se a pessoa só vai ao mundo quando obrigada, como ela vai ao mundo em paz? Vocês entendem que o aumento da violência, inclusive escolar, pode estar relacionado a isso? Esse parágrafo é um parágrafo assim, que vocês guardarem, encadernar, colocar num quadrinho na parede, sabe assim, quando você tiver em dúvida. Esse parágrafo ele é impecavelmente bem escrito. Veja, imperam nesse dinamismo psíquico, diante das frustrações, as reações violentas. Se essa criança, esse pré-adolescente, este bebê, esse adolescente, vai se retirando para esse contexto de isolamento, que compromete todas as possibilidades de trocas intersubjetivas, e ele só vai ao mundo quando obrigado, jura que ele vai ao mundo feliz? Se ele só vai ao mundo obrigado, é óbvio que ele vai ao mundo contrariado, portanto violento. Ou seja, se torna violento para ele exigir que ele vá ao mundo, e ele também vai ao mundo de um certo modo violento. E é interessante porque a gente nunca teve tantos, acho que a pandemia abriu uma caixa de Pandora das pessoas que não querem voltar para a escola. A gente nunca teve uma evasão escolar tão alta igual a gente está tendo. É como se a pandemia falasse assim, ué, quer dizer que esse negócio de ir para a escola é optativo? Quer dizer que tem a opção de não ir? Opa! Porque, de modo geral, os pais estão enfrentando uma dificuldade enorme de fazer os filhos voltarem para a sala de aula, voltarem para a escola. E mesmo quando vão, eles não estão ali. Isso é um grande problema. Então, para a gente fechando essa parte, veja, e aí eu avanço aqui na 124. Vivemos em um momento, primeiro parágrafo da 124, vivemos em um momento em que se constata uma desatenção generalizada e o império da economia do gozo, os dispositivos mobilizados para a instituição de processos psíquicos imaginários e simbólicos, que levam ao barramento do gozo, o que implica um jogo de presença e ausência antes dos estímulos e objetos e a castração. Passam a ser uma tarefa das mais difíceis, mas apresentam grandes efeitos para promover uma atenção mais qualificada, dispensando o uso indiscriminado de medicações. Então, veja só, ao invés de eu tirar a tela, eu deixo a tela e dou uma medicação para a criança que ficou deprimida, esvaziada pelo excesso de tela. Ao invés de eu aumentar as interações, que permitem, por exemplo, que a criança se interesse por alguma coisa e construa ali um foco, eu deixo essas interações esvaziadas e depois acrescenta-se uma medicação que dê foco. E assim por diante. Então, perceba que a gente tem construído os sintomas, depois nomeado como diagnóstico, depois inventado uma medicação. A gente realmente é engraçado, né? Mas são sintomas que a gente tem construído boa parte deles, entende? Nós estamos numa desatenção generalizada. Eu mesma, se eu ficar estudando com o celular virado para cima, é impressionante. A hora que aquela luzinha solta, o olho, ele puxa, não é nem que você quer, o olho é capturado, vocês já viram? Quando eu vou, meu celular está sempre no silencioso, nunca tem barulho, mas sempre virado com a tela para baixo. Porque se a tela estiver virada para cima, ele te captura. E aí você já não está mais lá. Por exemplo, você gosta de colocar o WhatsApp no computador, não coloque de jeito nenhum. Porque se chegar um bluff,
Facebook, Instagram, WhatsApp, de jeito nenhum. O computador tem que ser só para trabalho, eu não posso contaminá-lo com outra coisa, porque senão vai atrapalhar. Então, veja, mas a gente costuma tomar esse cuidado? De modo algum. A gente deixa que todos os estímulos cheguem a gente o tempo todo. O que significa que a gente está no império, né, dessa economia de gozo de uma atenção generalizada, desatenção generalizada. Vamos para a página 125. Na verdade, o que eu queria para fechar mesmo, eu vou dar até um saltar aqui a 125, embora tenha uma citação muito boa, eu vou saltar para 126. Só para a gente fechar aonde que a gente chegou. Então, a gente conseguiu, assim, adoecer os adultos, depois adoecemos os adolescentes, depois as crianças, agora vamos chegar nos bebês, porque é muito importante ampliar o mercado, né? E ampliar o mercado implica chegar nos bebês. Então, na página 126, na metade para o final do segundo parágrafo, tá assim: por que não seguir nessa perspectiva de avaliar os problemas dos bebês a partir das concepções sobre a constituição da subjetividade? O que vemos agora, pelo contrário, são manuais que, além de propor transtornos para os bebês, subestimam ou desconsideram os eixos relacionais, simbólicos e intersubjetivos. O que a gente está dizendo? Uma coisa é eu avaliar o bebê, por exemplo, pelo inventário de risco do desenvolvimento infantil. O inventário de risco do desenvolvimento infantil considera os eixos de relacionamento, simbolizações e intersubjetividade. Ao invés disso, eu faço manuais que consideram especificamente as manifestações sintomáticas e não as relações que constroem, que sustentam, né, esse sujeito no mundo. E aí seguem a próxima citação, talvez seja a mais assustadora delas. Vejam, outro preocupante problema, também abordado no edital, aponta para o fato de que estamos observando uma tendência a expandir o campo da abrangência do diagnóstico de TDAH, que é um dos que mais cresce. Esse diagnóstico, relativamente recente, inclusive vocês já viram, toda hora tem no jornal, né? Fulana famosa descobriu que tem TDAH. Acho que não passa mais do que 2 ou 3 dias sem o fulano famoso descobrir que tem TDAH. Os anônimos também, tá? Todo mundo tem TDAH. Então, observando uma tendência de expandir o campo de abrangência do diagnóstico TDAH. Esse diagnóstico, relativamente recente, foi descrito em simultaneidade a descrição de uma classe de drogas, entre elas o metilfenitato, tinha ação no controle dos impulsos e aumentava a atenção em crianças com dificuldades na socialização e escolaridade. Isso levou a uma enorme expansão do diagnóstico e na produção da medicação. Exemplo de uma situação em que a medicação vem antes da doença. Isso é muito interessante, eu posso mandar para vocês, vou até mandar, acho que eu já mandei para essa turma, vou mandar no grupo grande. Um dos caras saiu da Spiegel, na época que o cara que criou o diagnóstico TDAH, ele estava próximo de morrer, ele deu uma entrevista dizendo que ele criou o diagnóstico com base em uma medicação que já existia. Então, a medicação foi criada primeiro, depois do diagnóstico, que eticamente é um tanto quanto problemático. Eu vou mandar, tem traduzido, tem em alemão e inglês. Leio em inglês, né? Não tem traduzido para português. Mas veja, o TDAH é o exemplo de uma situação em que a medicação vem antes da doença. Então, você tem uma medicação e fala, gente, parece que eu tenho um remédio aqui bom, gastei muito dinheiro com a pesquisa dele, o que eu vou fazer com ele? Mas agora vemos a expansão atingir os bebês com 2 novidades. O TDAH foi antecipado para 3 anos. Vocês se lembram, a gente já falou em sala de aula, na disciplina de psicopatologia, quem fez. O TDAH antes a gente só podia diagnosticar a partir dos 3 anos, assim como o TOD, assim como vários outros, porque a gente esperava que a criança primeiro tivesse completado um certo processo na simbolização, inclusive a capacidade de vir alfabetizar e etc., para depois a gente dizer que esse processo tem problemas. Agora, o diagnóstico tem uma grande novidade aí nessa revisão, que o TDAH foi antecipado para 3 anos. E para os menores, de 0 a 3, a gente tem agora o ODT, ou seja, transtorno de hiperatividade em bebês. Então, de 0 a 3 anos, nós temos aí que os bebês podem ter um transtorno de hiperatividade. Então, oficialmente, a gente conseguiu ter diagnóstico de 0 até a morte. Do nascimento à morte, nós temos diagnóstico de transtornos mentais. Os processos diagnósticos que enfocam os sintomas pelas classificações
estão incompatíveis com a psicopatologia na infância, que há mais de um século vem sendo construída, sendo essa afirmação muito mais verdadeira para os momentos das origens. Depois que assistimos acontecer com Travou para vocês também? Travou sim. Peraí, a internet deu uma caída. Voltou? Voltou, né? Voltou. A internet, ela estava tão boa antes. Vai entender. Continuando, então. A gente está na página 127. A preocupação aí a gente passou, então, por um aumento de diagnósticos de TDAH, e agora a gente vai para crianças, e agora a gente vai ver um fenômeno e questionário desnecessário, aumento de diagnósticos psiquiátricos para bebês, sobretudo com o transtorno de hiperatividade em bebês, e aí a gente acrescenta também a questão do autismo. E é curioso, a gente teve uma reunião com os pais na segunda-feira passada, né, da Associação de Pais de Autistas, e é curioso como foi vendida realmente a informação de que inclusive, a frase que eu ouvi de algumas mães foi assim, porque é difícil a gente achar um profissional que tenha coragem, que banque dar o diagnóstico antes dos 2 anos. Então, eles estavam colocando como se fosse uma questão de mérito. Ou seja, profissional bom é aquele que banca, né, sobre a mesa, o diagnóstico de menos de 2 anos. E me chamou muita atenção, porque realmente elas estão muito convencidas de que o diagnóstico, quanto antes, o diagnóstico mesmo, dado o nome, carimbo, esse que você vai falar, olha, tenho certeza e é para a vida inteira. Porque uma coisa é você falar, olha, tem sintomas autísticos, vamos tratar, vamos fazer tais terapias, mas parece que há uma cobrança, inclusive dos pais, de um diagnóstico, e diga de passagem, antes dos 2 anos. Uma coisa é a gente pedir que a criança venha encaminhada para a gente o quanto antes. Encaminhada para tratamento, encaminhada para acompanhamento, encaminhada para estimulação. Mas chama a atenção o desespero ou o gozo, a gente pode dizer, em relação ao diagnóstico. E isso casa completamente com o próximo texto que eu pedi para vocês lerem. Porque aonde que esses diagnósticos vão parar e quais as consequências de onde esse diagnóstico vai parar? Sobretudo nas escolas. E aí eu pedi para vocês lerem o capítulo O Lugar da Psicanálise nos Desafios da Educação Inclusiva e no Desenvolvimento das Crianças com Transtornos de Desenvolvimento, que começa na página 146. Vocês leram? Vocês leram? Quem está online? Tem quem leu, viu? Vocês não estão de parabéns. Estão de parabéns. Para a gente poder conversar justamente sobre isso. Veja, por que é tão importante para quem é da área psi conseguir conversar entre as questões sociais, saúde, educação? A gente precisa entender que a gente só vai conseguir falar de inclusão quando a gente conseguir articular esses 3 campos. Esse texto aponta para a importância disso, inclusive ele abre aí apontando para a importância disso, de que a gente não pode mais pensar essas categorias separadas e nenhuma sobreposição. Isso a gente já conversou em outros momentos. Se a gente supõe que uma área tem um saber a mais do que a outra área, ela massacra a outra área, que é o que está acontecendo entre a saúde e a educação, por exemplo. Quando o profissional da saúde emite um laudo e diz que o laudo dele sabe mais do que a escola sobre o que é para acontecer dentro da escola, a gente tem um enorme desrespeito e uma falta de ética. O profissional da saúde, ele nunca foi numa escola, eu queria ver um neuropediatra numa sala com 15 crianças de 2 anos de idade, de 3 anos de idade. Eu realmente queria vê-lo durante 5 horas por dia, de segunda a sexta, com 15 crianças, com diferentes características e necessidades, e ele dando conta delas. Eu realmente queria. Porque quando eles mandam aquele laudo, para não ir para a sala de aula. E quando eles mandam aquele laudo dizendo que é para fazer isso, e aquilo, eu falei, queria ver ele lá. Eu realmente queria que ele fosse para dentro de uma sala de aula ver como é. Entende? Então, é necessário que a gente consiga entender que essas áreas não podem sobrepor umas às outras. Elas precisam andar ao lado, não uma por cima da outra. E, sobretudo, a área da saúde, ela não pode se considerar como saber a mais do que a área da educação,
ou as questões sociais. Elas precisam andar uma do lado da outra. E o texto, ele abre apontando justamente para isso. Então, vamos aí no texto. Eu dividi em alguns pontos fundamentais, dividi, na verdade, aí em 9 pontos fundamentais que eu acho importantes a gente recortar nesse texto. Quem tiver online pode perguntar, e quem tiver presencial também pode, tá? Eu falo demais. Vocês sabem que vocês podem comentar, perguntar, essas coisas básicas da vida, né? Quem está online também sabe disso, né? Então, Estava pensando aqui que interessante, porque, na verdade, você tem algum nível de adultos adoecidos. E que estão cada vez mais buscando o remédio, a medicalização. Nós, adultos, fazemos isso. E queremos, então, transferir isso para a criança. Porque se a criança não entra no meu ritmo, no meu... né? Então, ela está com algum transtorno. Quando a gente está com alguma tristezazinha básica, a gente corre para tomar o remédio. Sim. E é o que a gente está querendo fazer com as crianças. O que a gente está fazendo, né? Querendo não. E é interessante, porque, por exemplo, a psicanálise, ela pensa essas questões a partir de falas como falta, desamparo, vocês lembram? Frustração, privação, castração. Os conceitos fundamentais da psicanálise são sobre a importância do mal-estar, a importância do sofrimento, a importância da dor, a importância da falta para o sujeito. Olha que interessante. E aí, de repente, a gente vai numa outra via em que a criança não pode ter privação, não pode frustração, não pode castração. Inclusive, eu estava até pensando numa coisa sobre essa coisa do celular, por que o celular conquista tantos bebês tão pequenos? Eu me lembrei uma frase do Freud, que ele fala, Sua Majestade o bebê, não sei se vocês lembram. Sua Majestade o bebê é que o bebê ele tem a ilusão, na relação dele com o mundo, essa ilusão dura um certo tempo, deveria durar menos do que dura, de que ele tem completo controle do mundo ao redor. Ele chora e as coisas acontecem. Ele tem fome e o leite chega. Ele tá, né? Então, Sua Majestade, o bebê é um certo poder que o bebê tem uma ilusão de ter. E aí pensa o seguinte: no celular ele de fato tem esse poder. Eu digo isso porque teve um dia que eu vi, eu achei tão interessante, uma criancinha, ela estava mexendo no celular, vi na internet também. Aí alguém entregou uma revista. E a revista ela fazia assim com a revista, e não acontecia nada, a criança ficou tão decepcionada, ela passava e a revista não acontecia nada, tipo assim, a revista não cantava, a revista não trocava de imagem, a revista, não acontecia nada com a revista, ela foi ficando extremamente irritada com a revista. E aí eu achei muito interessante, ou seja, ela ficou frustrada, né? Olha ali, ó, frustração, privação, castração, desamparo, todos os nãos constitutivos do sujeito, aparece uma bobagem dessa. E aí eu fiquei pensando, olha, é claro que o celular é sedutor, o celular ele encarna, ele realiza a ilusão de Sua Majestade o bebê. Eu quero, acontece. Eu quero outro desenho. Liga, desliga, passa, não passa. Ele realiza, ele concretiza a ilusão de poder. Tanto que a criança, quando você tira o celular, ele reage como se ele pudesse fazer com as pessoas ao redor o mesmo que ela faz com o celular, tipo, liga, desliga, a mãe. Daqui a pouco eu tô vendo, inclusive, quantas vezes a gente já viu cenas, e também é hilário isso, né? Os pais estão lá dormindo, a criança vem pé ante pé com o dedo do pai para desbloquear o celular e poder ligar o celular enquanto os pais estão dormindo. Já viram essa também? Maravilhoso! Pé ante pé, para não acordar. Ou seja, há aí, de fato, uma certa ilusão realizada de controle. Então, Sua Majestade, o bebê, se torna efetivamente Sua Majestade. Pelo controle, tanto que, por exemplo, por que a TV na parede causa talvez menos danos do que aqui? Porque lá você tem que ver uma narrativa inteira, né? Aqui você vê 30 segundos e já passa. Então, vamos entrar aí em relação a essa questão da educação. Veja, começa aí na página 146, 147, mas eu queria que a gente fosse na 147, no primeiro parágrafo. Um dos maiores desafios que se colocam hoje... Quantas horas? Um dos maiores desafios que se colocam hoje
nos diferentes países é a criação de sistemas de cuidados que não assentem em tal clivagem, mas articulem saúde, educação e proteção social, que é o que a gente estava falando. Ou seja, o que seria uma clivagem? A saúde pensa com a saúde, a educação pensa na educação, social pensa no social. E essas três áreas não se articulam entre si, embora elas vão se encontrar, porque a criança ela vai passar pela saúde, pelas questões sociais e pela educação. O mesmo sujeito vai passar. Se essas áreas não se articulam, esse sujeito vira um ioiô, vira um ping-pong, podem pegar qualquer metáfora, né? Joga para um, joga para outro, joga para um, joga para outro, ele fica perdido no meio dessas áreas. Então, é necessário que essa separação não aconteça e, na verdade, haja uma articulação entre saúde, educação e proteção social. Nessa perspectiva, as exigências que se colocam aos sistemas educativos são da mesma natureza das que se colocam aos restantes, que sejam mais inclusivos, respondendo à diversidade das crianças que os integram na totalidade da criança. Inclusive, em relação à questão da proteção social e da saúde, é necessário que se pense inclusão nessas áreas também. Por exemplo, uma criança autista que chega na UPA para fazer um raio-x. Eles sabem atender? Entende? Uma criança que chega numa clínica para tirar sangue, sabe atender essa diversidade? Então, a saúde também precisa começar a pensar nessa diversidade. E aí, continuando, é nesse contexto que devemos refletir sobre a importância de ultrapassar o conceito de educação especial, como se tratando de uma outra educação para pessoas especiais ou diferentes, em que muito daquilo que a criança necessita para o seu desenvolvimento era colocado do lado de fora, desconsiderado pela educação, ao mesmo tempo que esta era desconsiderada pela clínica ou pelas práticas protecionistas de apoio social. A educação fez isso, mas a saúde fez também. Nós temos várias pessoas que simplesmente falam, eu não atendo psicótico, eu não atendo autista, eu não atendo. Se for desmarca, encaminha, não atendo. E aí, de repente, você vai percebendo que você mais tem pessoas que dizem eu não atendo do que eu atendo. E nessa lógica do eu não atendo, bom, na rede pública isso é gravíssimo. Porque na rede pública, se alguém diz eu não atendo, se um CAPES diz eu não atendo, quem atende? Porque na rede privada você ainda pode dizer A não atende, B atende. Mas na rede pública, se a rede pública não atende, vai para onde? Acontece o quê? Então, na verdade, a gente tem feito uma lógica de não sair da zona de conforto. Isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei como trabalhar, eu vou me limitar a este trabalho. A educação fez isso, a saúde fez isso, e a questão do apoio social também fez isso. Como que essa coisa do apoio social tem explodido? Quando, por exemplo, vira e mexe, chega para a gente, você já deve ter visto, pessoas que estão em casa amarradas, pessoas que os pais construíram gaiolas ou grades dentro de casa para poder sair para trabalhar. Já viram isso? Pessoas que são acorrentadas no botijão de gás. Ora, essa é a questão social também. Ou seja, são pessoas que foram deixadas tão à revelia de qualquer estrutura que a família teve que resolver como conseguia, como podia, como imaginava. E normalmente da pior forma possível, que inclui inclusive grades e correntes. E aí, na 147, no penúltimo parágrafo, a psicanálise, então, ela é convocada a olhar a criança toda, numa articulação transdisciplinar entre clínica e educação, cuidados familiares e sociais, relações e intersubjetividade. Então, qual que é a contribuição da psicanálise para a educação inclusiva? A ideia de romper essa clivagem e a ideia de olhar, então, de um modo mais, que ele vai usar aqui muita palavra, nem gosto dessa palavra, mas ele usa no texto várias vezes, holístico, no sentido de total, no sentido de transdisciplinar uma articulação. Então, a psicanálise, ela pensa a escola, ela pensa a família, ela pensa as questões sociais, ela pensa as questões interdisciplinares, ela pensa todas essas questões e pensa a articulação entre elas. Então, essa talvez seja a principal contribuição da psicanálise. Mas ele vai lançar algumas críticas, eles, né? Vão lançar algumas críticas aí em relação à psicanálise. Vamos avançar um pouquinho mais. Veja, próximo ponto que eu queria avançar com vocês é sobre... logo na sequência, achei interessante, quando algo não vai bem no desenvolvimento da criança, todas as dimensões são comprometidas. Eu achei interessante esse ponto. Veja, quando alguma coisa não vai bem,
no desenvolvimento da criança, não é só com a criança que temos problemas. Quando alguma coisa não vai bem no desenvolvimento da criança, a família entra em colapso. Quando alguma coisa não vai bem no desenvolvimento da criança, os pais não conseguem voltar para o trabalho regularmente. Por exemplo, a licença maternidade acaba e a criança não tem condições ainda de ir para a creche. Quando o problema de desenvolvimento acontece, a escola não dá conta de recebê-la. Tanto que a gente tem reclamações dos pais que dizem, eu fui levar meu filho para a escola e a escola disse, sem professor de apoio, nós não vamos receber o seu filho. Ou seja, quando algum problema de desenvolvimento acontece, não é só na criança que acontece. Todo o redor da criança acontece um desajuste, porque, veja, a gente faz um cálculo, é engraçado esses cálculos que a gente faz. A gente faz uma conta, a licença maternidade vai durar entre 4 e 6 meses, certo? Partindo do pressuposto de que essa criança ela vai nascer, vai dar tudo certo, com 4 meses você vai conseguir, então, tirar leite ou introduzir a fórmula, colocar outras alimentações e ela já vai ter condições de ir para a creche e vai ter vaga na creche. Mas aí, de repente, dá os 4 meses ou 6 meses e essa criança não se adaptou à fórmula, por exemplo, porque tem alergia, porque sequer tem vaga ou porque não para de chorar, e, de repente, o cálculo deu errado. Vocês já perceberam que a gente não tem muita margem para o cálculo? A gente faz cálculos tão exatos, inclusive essa da licença maternidade é uma que eu sempre acho muito engraçado. Você faz um certo cálculo como se todas as crianças não fossem nascer prematuras, como se todas fossem se adaptar à fórmula, como se todos os pais, as mães fossem conseguir tirar leite para deixar para voltar para o trabalho, como se fosse dar tudo certo. Mas raramente dá certo. E, fundamentalmente, não tem vaga na creche. E ninguém te conta isso. Mas eu estou contando, olha só. Não adianta. Todo mundo acha assim, comigo vai ser diferente. Super. Por isso que a humanidade continua. Você já pensou se elas descobrem o que é? Vai dar errado? Vai dar errado? Ninguém vai querer ter filho. Então, mas é interessante a gente pensar nisso. A gente faz cálculos de que o neném vai se desenvolver regularmente até 6 meses, aí ele vai entrar na creche a partir dos 6, aí você vai voltar para o trabalho, aos 2 ele vai poder ir para a pré-escola, aos 6 ele vai ter condições de ir para a escola regular e alfabetizar. A gente vai fazendo cálculos, né? E aí, de repente, esses cálculos furam completamente. O texto aponta para isso, é muito interessante. Veja, quando algo vai mal do desenvolvimento, não vai mal só para a criança. Vai mal para todos os setores em torno da criança, inclusive a família, a escola, entende? Todos os setores ficam tanto quanto estagnados diante desse desenvolvimento que se atrapalhou. Nós não estamos preparados para a falha do cálculo, embora ela falhe o tempo todo. Então, veja, continuando aí no texto. Deixa eu pular aqui um pouquinho. Página 148. Na página 148, dos Objetivos das Nações Unidas. Então, nessa subparte que está, de uma educação especial a uma educação inclusiva. Um dos objetivos do milênio, definidos pelas Nações Unidas, é a educação básica universal. Olha como a gente está longe disso. Todas as crianças têm acesso de ensino de qualidade. Esse também é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Ou seja, que até 2030, a gente está em 2023. Quanto que vai produzir? Da década de 90. E a gente ainda não conseguiu chegar. Veja, esse texto foi proposto que até 1930, nós estamos em 2023, e estamos muito longe de atingir esse objetivo, que até 2030, todas as crianças, todas, tenham acesso ao desenvolvimento de qualidade na primeira fase da infância, que é de 0 a 2. A gente tem creche para uma para cada 6 crianças. Cuidados e educação pré-escolar, né, de 2 a 6. Completem o ensino primário, de 6, né, pegar o fundamental todo a 14, que deve ser de acesso livre, ou seja, gratuito, equitativo
igual para todos, em todas as classes econômicas, bairros, cor da pele, interior, capital, comunidades, cidades, rural, urbano, né? E de qualidade. E aí, estamos próximos? Temos 7 anos para atingir esse objetivo. A gente realmente vai conseguir. E o Brasil assinou esse tratado, tá? O Brasil assinou isso daqui. É só um problema de cálculo. A gente tem 7 anos para resolver isso daqui. Sendo assim, página 149, o maior desafio que se coloca atualmente aos sistemas educativos dos diferentes países do mundo, incluindo o Brasil, é serem capazes de se tornarem inclusivos, respondendo à diversidade das crianças e jovens de diferentes condições. O acesso equitativo é especialmente relevante para as crianças que apresentam alterações de desenvolvimento, deficiência ou enfrentam risco elevado de transtornos e dificuldades de desenvolvimento. Então, veja, o ensino equitativo inclui que todas as crianças, não importa qual diagnóstico, em qual ponto de desenvolvimento elas estiverem, para qual diferença entre a idade cronológica e a idade intelectual, elas tenham acesso à educação. Esse é o desafio, nós temos 7 anos para cumprir isso. Continuando, no passado, e isso é muito importante, a defesa dos direitos das crianças com deficiência tinha como método só o acesso à educação, qualquer que fosse possível. Qualquer que fosse possível. E aí surgiram as escolas especiais, o ensino especial. Porque o desespero era tanto que, tipo assim, o que der, deu. O que vier, veio. Vamos aceitar o que tem. Só que a gente não pode mais viver com isso. Isso foi lá no início da educação. E aí a gente aceitava o que dava, que inclusive era a criação das escolas especiais. Mas essa não pode mais ser a prerrogativa hoje na contemporaneidade. E aí pulem 4 linhas. Tais caminhos se conjugaram de modo que os sistemas educativos criaram, a par da educação em geral, a educação especial, que é um caminho alternativo para as crianças com transtornos ou deficiências. Mas é um caminho alternativo e provisório. Ele não pode se tornar definitivo. E vocês se lembram que o ministro da Educação do governo anterior assinou para retirar as crianças das escolas e voltar às escolas especiais? É claro que no primeiro dia do atual governo, essa assinatura foi anulada, como tem que ser, porque era andar para trás. As escolas especiais, quando elas foram propostas, elas eram alternativas e provisórias, até que se estruturasse toda a rede para receber as crianças. Entende? Bom, numa primeira fase, pulem 2 linhas, numa primeira fase, essa educação especial foi entregue às escolas especiais, instituições específicas. Só que isso foi lá atrás. E agora? Pulem para o próximo parágrafo. Apesar desse significativo processo, que é a entrada das crianças na escola, o grande desafio hoje é que se reconheça que a educação é uma única e que as crianças com deficiências têm direito de aprender junto com as outras, o que foi assinado na Declaração de Salamanca nos anos 90. Então, nos anos 90, a gente tem 2023, nos anos 90, o Brasil, dentre outros países, assinaram dizendo que não haveriam mais as escolas especiais e que haveriam, então, escolas igualitárias para todos, o que é um ensino de inclusão. Fazem 33 anos. Né? Isso suporta que, a par de uma educação para as crianças sem problemas, não há uma educação para as crianças com síndrome de Down, crianças TEA ou outras deficiências intelectuais, mas que o sistema educativo deve estar preparado para corresponder à diversidade. Até porque, pense o seguinte, olha, por que eu falei que o texto anterior conversa com esse? A gente está criando diagnósticos agora desde os bebês, certo? E aí a gente diz que quem tem diagnóstico precisaria, então, nessa visão antiga, ir para uma escola especial. Mas a gente está dizendo que a gente tem tanto diagnóstico que todo mundo vai ter diagnóstico. Já chegaram onde eu vou chegar? Se todo mundo tem que ter diagnóstico, e todo mundo de diagnóstico tem que ir para a escola especial, todo mundo vai ter que ir para a escola especial? Então, veja, ou bem, eu crio uma escola para a diversidade que seja capaz de receber todos os diagnósticos, ou bem, também eu diminuo o número de diagnósticos a sendo dados. Mas vocês percebem a direção que a gente está indo? A gente está indo em 2 direções engraçadas. De um lado, o aumento de diagnósticos, e de outro, o questionamento se esses diagnósticos podem ou não ser recebidos nas escolas. A gente tem escolas que dificultam ao máximo a matrícula de crianças com diagnósticos.
Então, peraí, a gente aumenta o número de diagnóstico e dificulta a matrícula delas na escola? A gente não está criando um lugar meio estranho? Entendem o problema? Então, avançando um pouquinho mais. O que vem na frente? Então, a gente falou da Organização Mundial, da ONU, da Organização Mundial, não, das Nações Unidas, que a gente tem até 2030 para cumprir esse objetivo, né? Os desafios de hoje, a gente questiona sobre esse percurso do passado e é interessante a gente observar onde que nós estamos hoje. Então, no passado, era colocar essas crianças de qualquer forma na escola. O problema é que 33 anos depois, eu tenho a sensação de que a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está colocando do jeito que der as crianças na escola. Parece, 33 anos depois, não haver ainda um plano muito claro do que fazer. Vão para a página 150. Deve? O que significa a propósito da diferenciação disciplinar de saberes sobre as crianças? Qual página você está? 147. Lá atrás. Deixa eu voltar aqui. 147? Tá. Só o que significa essa frase? Tá. Então, voltando. Na página, voltando um pouquinho, na 147, fenômeno da medicalização tem que ser discutido, por isso, o propósito da diferenciação disciplinar de saberes sobre as crianças já se desenvolve historicamente no contexto das sociedades disciplinares, como foi analisado por Foucault. É essa a sua ideia? O que o Foucault aponta aí, veja, a diferenciação disciplinar de saberes sobre as crianças, que já se desenvolve... Sua dificuldade foi em qual frase? Para mim, ela está assim. A propósito da diferenciação disciplinar. O que ele quis dizer com isso? Essa diferenciação disciplinar. A diferenciação disciplinar das crianças é o seguinte, é bem simples, na verdade. O que o Foucault aponta, ele fala, inclusive, sobre isso na História da Loucura e em outros textos do Foucault. O Foucault aponta que, durante muito tempo, todo o saber que se tinha sobre a criança vinha, sobretudo, da igreja. E era o único saber. Inclusive, o texto vai apontar para isso lá na frente. Se o único saber era da igreja, a igreja, então, determinava esse saber para as famílias, para as crianças, para as escolas. Então, você tinha um único saber sobre a criança. Com a ideia do Estado laico e do crescimento das várias ciências, nós passamos a ter múltiplos saberes. Hoje a gente tem saber da criança a partir da antropologia, das ciências sociais, da psicologia, da pedagogia, da psicanálise, da medicina. Eu tenho múltiplos saberes. O que o Foucault vai apontar é a diferenciação disciplinar de saberes sobre as crianças, ou seja, sair da ideia de que existe um único saber sobre a criança para múltiplos saberes sobre a criança nos permite, de fato, acessar a criança. É só isso. Muito obrigada. Ok? Continuando, então. Na página 150, 151 e 152, eu vou pegar 3 trechinhos só para a gente definir, então, o que é educação inclusiva. Então, aqui no texto, os autores, eles tentam definir para a gente o que deveria ser considerado, então, a tal da educação inclusiva. A educação inclusiva coloca, especialmente em questão, o modelo tradicional, 150, segundo parágrafo. A educação inclusiva coloca especialmente em questão o modelo tradicional de entender a educação e o ensino, sedimentado desde o final do século XIX, que assumiria claramente a exclusão, excluindo porque apenas alguns tinham acesso a elas, e porque os que não conseguiam adequar ao seu funcionamento eram igualmente postos de lado, reprovados e levados a abandonar a escola. Então, veja, a educação, inicialmente, não era para todos. A ideia de educação para todos é uma coisa extremamente nova. Inclusive, lembrem-se que, em relação à educação superior, a gente ouviu essa recentemente, né? De que a educação superior não é para todos. Lembram dessa? Essa é recente. Ou seja, como assim a educação não é para todos? A educação é para aqueles que tenham condições de recebê-los, de receber a educação, e os que não tiverem, vão para outra coisa. Essa ideia de que a educação é para todas é uma novidade do século XX. Até o século XX não era essa novidade. O problema é que parece que quando a gente diz que o modelo educacional é e fica quem se adequar a ele, meio que a gente está voltando a essa ideia de que a educação não é para todos. E quem não se adequa? Porque parece que a gente quer mais que o sujeito se adeque ao modelo do que o modelo flexibilize para o sujeito, né? Vou dar um salto agora para 151.
Não vou ler toda essa parte, não. Na 151, último parágrafo. Nos últimos anos, muitas medidas da educação especial têm sido no sentido de trazer as crianças com deficiência para dentro da escola, respondendo ao apelo dos grandes movimentos internacionais de escola para todos. Então, isso já é uma mudança recente. Sem, no entanto, mudar muito do essencial da escola tradicional excludente. Entende o problema? Eu tinha um modelo de escola e que dizia, quem não se adequar ao modelo dessa escola, não venha. Agora eu digo, todos têm que ir, mas eu não mudo o modelo da escola. Então eu digo, todos têm que ir, mas mantenha o mesmo modelo de escola. Temos um problema de cálculo. Se eu mantenho o mesmo modelo tradicional, em que aquelas pessoas não se adequavam, como é que eu digo para elas, agora vocês são obrigados a se adequar, mas o modelo permanece o mesmo? Então, continuando. Esse tem sido o grande impasse da escola que se pretende inclusiva. Tutores, professores de apoio, salas de multideficiência, salas especiais, foram servindo de remendos e paliativos, quem está dentro da escola sabe disso, para que o sistema educativo pudesse acomodar essas crianças sem ter que efetivamente mudar os antigos fundamentos, entende? Então, eu mantenho a sala tradicional, mas coloco um professor de apoio que, quando aquela criança não se adequa, ela vai lá no quintal um pouco e volta. Quando ela não se adequa, ela vai para a biblioteca. E umas nunca voltam na biblioteca, né, Carmen? Tipo, a que você acompanha, fica lá na biblioteca. Então, veja, se eu continuo o mesmo sistema, o que a gente criou foi, mantivemos o mesmo sistema tradicional e criamos paliativos. Inclusive, os professores de apoio viraram parte desse paliativo, os ATs viraram parte desse paliativo. Transformou-se a exclusão do estar fora da escola, essa parte do texto é muito boa, para microexclusão, estando dentro da escola ou até na classe. Ou seja, essa exclusão, que era nem se matricular na escola, se tornou uma microexclusão. A criança está matriculada na escola, mas ela não deve ir no dia que o professor de apoio não vai, ela vai, mas fica fora da sala de aula, ela vai, mas fica na biblioteca. Ou seja, mudou a exclusão para uma microexclusão, mas a exclusão continua acontecendo, mostrando nessa medida que a educação especial pode ser o oposto da educação inclusiva, quando ela encarrega de alguns os especiais, para que a educação possa, no essencial, manter as suas características excludentes. O problema é que a educação tradicional, ela é excludente. Então, para a gente falar de uma educação inclusiva, a gente teria que questionar a educação especial, a educação tradicional. E aí a gente fecha na página 152, nesse parágrafo, no primeiro parágrafo. A educação inclusiva coloca um desafio completamente diferente. Se o sistema educativo e a escola não conseguem responder às necessidades de todos, é a própria escola que tem que mudar, não permitindo duas educações ou dois sistemas paralelos. O que é o nosso desafio? Esse é o ponto que nós estamos agora e nós estamos participando disso. Já cheguei a ter 16, 12, 15, nossa, já cheguei a ter tanta gente, ATs nas escolas pelo IEL. Sem supervisão, sem estudo teórico, sem as condições necessárias, diga-se de passagem. Do jeito que não deve ser. E, na verdade, o que a gente vai percebendo é que a gente criou um sistema paralelo de educação. E os próprios monitores já começaram a perceber isso, tanto que hoje tem mais vaga do que a gente querendo ir. Hoje o IEL tem, 250 vagas, consegue preencher uns 150, fica sobrando 100. Ou seja, é um trabalho remunerado, os alunos precisam de dinheiro, mas eles não conseguem participar porque os horários são impossíveis, é um trabalho extremamente desgastante, extremamente adoecedor, e vai se tendo essa sensação de que, no final das contas, a gente criou um sistema paralelo de educação. Não foi, então, uma educação inclusiva. Foram duas educações no mesmo espaço. Eu tenho a educação tradicional para as crianças que se adequam a ela, e para todas as crianças que não se adequarem a ela, eu tenho um sistema paralelo, com monitores, ATs, salas multideficiência. Gente, as salas multideficiência realmente são engraçadas. Enfim, eu vou tendo um sistema paralelo para não mudar absolutamente nada. Eu subi a semana passada, atendendo a aula. Lembra que a gente conversou em supervisão, você sugeriu para a gente produzir uma carta quando ela começasse a forçar a barra para ir na escola? Eu fui colocar em prática com ela e ela me contou que ela não sabe escrever. Ela só sabe desenhar. Então, a professora passa a frase e ela desenha em cima. Os números idem.
quando eu comecei a trabalhar com ela, eu observei a dificuldade. Então, do mesmo jeito, ela não consegue. Então, assim, o que ela está fazendo na escola? Indo. E não tem nada. Ela fica na biblioteca, ela não sai, ela fica junto com outra criança que é extremamente agressiva. E não está tendo nenhum trabalho, né? Assim, não vou dizer nenhum, porque agora a professora descobriu que ela gosta de desenhar. Então, a professora imprime aqueles desenhos que vêm prontos e ela fica colorindo. Eu disse, tá, mas você não pode desenhar? Vamos tentar fazer o desenho. Ela falou assim, não, eu só ponho uma cor. Nem isso ela barrou no processo. Então, mas é esse o ponto do ensino tradicional que a gente está falando. Criou-se uma lógica de que é necessário que as crianças vão. Ponto. Sim. Só vão. E não está muito longe para as outras, né? Vamos combinar. Não querendo tirar toda a felicidade. Não, porque, na verdade, quando você pega determinadas crianças que foram alfabetizadas, se você para pensar, elas realmente só estão desenhando as letras, porque não há nenhum processo de interpretação. Então, elas aprendem a ler, mas elas não aprendem a interpretar. Elas aprendem a matemática, mas a matemática não vem para a vida. Ela aprende a geografia, mas a geografia é uma teoria chata que não serve. Então, se você tem uma desconexão entre o que é aprendido e o que é vivido, e aí não cola. Então, a pessoa aprende a ler, mas não interpreta. E chega na faculdade, assim. Aí a gente tem uma série de problemas quando a gente pega os textos mais pesados, digamos assim. Por quê? Porque você lê, mas você não consegue interpretar. E aí é para todo mundo, basicamente, entende? A gente tem problemas não só para essas crianças, mas para... Talvez é a constatação de que o modelo tradicional não cabe mais. Veja, o mundo mudou, diga. Falando sobre isso, minha mãe era pedagoga e ano passado ela até passou por um período assim, de exaustão mental mesmo, porque ela trabalha bastante tempo na educação e assim, ela ama de um jeito que eu nunca vi. Só que ano passado, acho que sempre foi assim, só que eu acho que depois da pandemia piorou. Eles têm uma série de apostilas que eles têm que seguir. E ela falava para mim assim, antes eu conseguia fazer coisas com os meus alunos, eu conseguia criar. E agora eu não posso mais, porque eu tenho que devolver as apostilas, tem uma prova e eu preciso preparar eles para a prova. Então, eu acho Os formulários para eles preencherem para confirmar que eles fizeram aquela parte da apostila. Sim, na estadual aqui, na rede estadual, é assim agora. Então, uma coisa que e são muitas apostilas, não são poucas, para crianças de terceiro ano. E ela tinha uns períodos, ela chamava horário de estudo com aluno, os alunos que precisavam de reforço. E até isso foi tirado depois da pandemia. E alunos que ficaram muito tempo sem contato com a escola. Então, assim, eu acho que realmente é uma questão uma falha do sistema tradicional. Sim. E até curioso você falar isso, veja, construir o material dentro da escola, sobretudo no ensino infantil e fundamental 1, sempre foi algo bem visto. E, de repente, até isso foi tirado. Porque quando você constrói professor e alunos dentro da sala de aula, os próprios materiais, o aluno se sente responsável por aquele material e, portanto, pelo seu conteúdo. Então, até pela lógica do que a gente está estudando teoricamente, faz todo sentido. Quando o material vem pronto, o conteúdo vem pronto, a velocidade do conteúdo vem pronto, e a criança é massacrada, lembra do texto passado, a gente falou do psiquismo achatado? Né? Fica uma coisa achatada. Como é que a criança vai se apropriar de um conteúdo no qual ela não se reconhece? No qual ela não se localiza como sujeito, no qual ela não se sente, de algum modo, participante daquela produção de conteúdo. E os professores também, eu estou vendo professores mortificados, sabe, sem tesão, sem libido, sem salário, né? Sem salário. Minha mãe chegou no ponto que ela realmente, ela falou, eu não queria trabalhar, ela começou a consulta, tomar remédio, e ela não queria mais trabalhar, porque ela... Mas está adoecedor, está adoecedor. É até engraçado, durante muito tempo, a gente sempre fez muitas pesquisas sobre a saúde mental dos estudantes. Da pandemia para cá, cresceu o número de pesquisas sobre a saúde mental dos professores.
porque que os estudantes estavam adoecidos, a gente já sabia, mas a gente nunca tinha feito tantas pesquisas sobre o adoecimento dos professores. E está visível o quanto eles estão adoecendo esse método. Então, esse método ele está adoecendo os alunos e está adoecendo os professores. Acho que ninguém está indo bem nele. Então, só para a gente poder fechar aqui por causa do tempo, faltam 8 minutinhos, na página 152, eu queria só deixar esse gancho, e aí no próximo encontro a gente termina esse texto. Porque a gente avançou pouco nele, então no próximo encontro a gente vai ficar só com ele mesmo. Na página 152, eu queria apontar, então, quais que são os construtos, né, as contribuições principais da psicanálise, então, para a educação, segundo os dois autores aqui. Na página 152, no segundo parágrafo dessa subparte, ele diz assim: não é demais relembrar que a psicanálise trouxe há um século uma nova forma de ver a criança e a infância. Isso é muito importante. Em 1905, Freud publica um texto chamado Os Três Ensaios da Teoria da Sexualidade, e neste texto o Freud fala pela primeira vez que a criança ela tem um corpo, ela tem uma percepção do mundo, ela percebe este corpo, ela utiliza este corpo nas relações com o mundo. Depois, mais para frente, ele escreve um outro texto lindo que chama Teorias Sexuais Infantis, um outro texto, Construções Infantis, Construções, daqui a pouco eu lembro o nome. Enfim, ele vai escrevendo vários textos em que ele relata o dito da criança, o saber da criança sobre a própria infância. Ninguém tinha até então escrito sobre a perspectiva da própria criança sobre a infância. Então, o Freud ele está recolhendo relatos de crianças sobre as teorias que as próprias crianças têm. Teoria sobre o mundo, teoria sobre o corpo, teoria sobre os pais. Então, isso talvez seja muito importante. Há mais de um século, Freud inaugurou uma nova forma de ver e pensar a criança, que é tomar a criança como sujeito responsável pelas suas próprias produções. Lembre-se que antes de Freud, vocês têm uma base, durante muito tempo, a ideia de que a criança ela não tinha sequer um corpo, é que parece estranho, hoje a gente fala assim, mas como assim a criança tinha um corpo? Faziam procedimentos cirúrgicos em bebês até 6 meses, sem anestesia, por supor que o bebê, não tendo conhecimento do próprio corpo, não era capaz de sentir dor, porque a dor precisaria de uma interpretação. Então, podiam fazer procedimentos cirúrgicos em bebês sem nada, e o choro do neném não era interpretado como dor, era interpretado como qualquer outro choro. É estranho a gente dizer que alguém teve que dizer que o bebê e a criança são sujeitos, mas sim, isso foi uma grande novidade. Então, o maior contributo de Freud para a educação e de seus profissionais talvez tenha sido sobre esse modo de olhar a infância, né? Diferente, e aí é interessante, da crença vitoriana, que é a crença anterior ao Freud, né? De que todo mau comportamento ou problemas de personalidade da criança adivinham do pecado original, que é o que a colega tinha perguntado, né? O que é isso de um único saber? Veja, antes de Freud, a gente tinha um único saber, vocês estudaram isso no História da Loucura, a gente tinha um único saber, que era esse saber vindo da igreja. Então, se a criança se comportava mais, demônio. Se a criança não aprendia isso, demônio. Então, tudo era, de algum modo, questão do pecado original. Não havia outra possibilidade de interpretar. Agora, hoje, em pleno século XXI, quando alguém diz que a criança faz uma birra e a pessoa diz que a criança está endemoniada, eu espero que seja uma metáfora. Porque em pleno século XXI, se alguém de fato for fazer exorcismo na criança, a gente vai ter que chamar conselho tutelar. Não estou dizendo que não tem um doido que faça. Alguém falou? Não. Bom, segundo ponto, para a gente fechar. Então, o primeiro ponto é que a Freud traz uma nova forma de ver a criança e a infância, tomando ele como sujeito e não mais como resultado do pecado original, né? A criança, o resultado de duas pessoas terem transado. Segundo lugar, a psicanálise contribui, na 153, para a entrada no campo da pedagogia de novos elementos para reflexão, fundamentalmente a teoria do inconsciente. O que é a grande contribuição da psicanálise aí? A ideia de que se existe inconsciente, existe mecanismo de defesa, existe transferência, existe identificação, ou seja, que há na história pessoal da criança determinados acontecimentos, determinados motivos, conscientes ou inconscientes, que determinam determinados comportamentos, a capacidade de aprender e assim por diante. Então, a segunda grande contribuição da psicanálise é essa ideia de que há inconsciente. Então, a primeira, de que a criança é um sujeito,
E a segunda grande contribuição de que esse sujeito, por ser sujeito, obviamente, né, é sujeito também do inconsciente. Fico nessas contribuições. Na semana que vem, a gente retoma, então, na página 153 para frente. Na semana que vem, não. Dia 12, 19. Então, dia 12, quem quiser participar, tanto quem está online, quem está presencial, a gente vai conversar, então, com a psicóloga, a Ana, sobre atendimento de crianças em instituições, em ONG. E no dia 19, a gente continua deste texto. E a gente finaliza esse texto no dia 19. Não vou nem passar mais um, porque não vai dar tempo de 2 textos. Tudo bem? Obrigada para quem está online. Vou parar de gravar aqui e eu dou para vocês. Tchau, gente. Não pensei.